Hello! Hoje é sexta-feira, já estou em casa, pós-trabalho. Queria mostrar pra vocês o meu look de CLT. Tô com um blazer, uma camiseta da Lady Gaga, uma calça bem baggy e o calçado eu já tirei, agora eu tô de pantufinha. Mas eu queria só avisar que amanhã eu vou estar indo pra Encantado, a cidade onde tem o Cristo, não é protetor, é Cristo Redentor, Cristo Protetor, que é um Cristo que tem aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos ter um vlogzinho de viagem. E é isto. Bora lá! Que linda essa vista do Cristo! Ai, que bonito! Um dia aproveitei para dar uma caminhadinha aqui nessa floresta que tem uma pequena mata. Sério, olha o silêncio disso. É muito bom e muito bonito. Muito verde. Deu pra ouvir só um barulhinho de uma motosserra no fundo. A gente tem alguém cortando lenha por aqui. Uma segunda-feira qualquer, gente. Olha isso. Esse pequeno sol aqui saindo. Nossa, que delícia. Nossa, é muito bom estar assim no momento com a natureza. E esse cantinho aqui é muito lindo. Tem várias pedras aqui. E do nada tem uma mesa. Acho que de repente alguém faz piquenique aqui, alguma coisa. E aqui fica bem numa montanha, bem no alto. Então dá pra ver toda a vista daqui de cima, da cidade lá embaixo. A gente tá na cidade de Teutônia. Sério, eu tô morrendo de vontade de botar meu pé no chão, assim. Sentir bem a natureza. Eu vim de pantufa mesmo, né? Eu não trouxe chinelo. Mas vamos lá. Espero que eu não encontre nenhum espinho. Sério, é muito macia a terra.
Tem até um nome pra isso, acho que é aterramento, que fala colocar o pé com a natureza, solo, grama. Vocês não sabem a energia que a gente pega. Sério, a sensação é muito boa. Parece que eu tô pisando num colchãozinho, sabe? É tão macia. Recomendo. Deixa eu ficar aqui no solzinho. Olha isso! Oi, gente, tudo bem? Tô de volta em casa. Voltou a fazer frio aqui no sul. Acho que hoje deve estar uns 5 graus. Nossa, tá bem friozinho. Bom, queria falar um pouquinho sobre o passeio. Tava bem legal, embora não seja religioso e tal, mas a vista do Cristo. Eu sempre confundo protetor com. É, protetor. Eu sempre acho que não é protetor, é do Rio de Janeiro, mas não, é Cristo Protetor, que fica na cidade de Encantado. Eu não conhecia a cidade, inclusive é bem legal. É mais pertinho da serra. Depois a gente ficou numa outra cidade mais próxima ali, pra ficar descansado também, fazer uma viagem tranquila no final de semana. E era muito legal. Tentei mostrar aqui um pouquinho também, tinha um pouquinho de natureza. Era bem no alto de uma montanha e tava bem legal. E para encerrar esse vlog, então, eu queria falar das minhas leituras atuais que eu li nos últimos dias. Esse mês eu tava de férias, eu tirei 15 dias do trabalho e também com férias da faculdade, então eu consegui ler bastante coisa que eu tava aguardando para esse momento. De livro físico, eu tenho aqui Olhar e Lírio. De livro físico aqui eu tenho Olhar, o Lírios do Campo. Esse livro é da Companhia das Letras e fala sobre o plano de fundo da história é Porto Alegre. Então é bem legal porque para quem conhece ali o centro histórico,
Tem várias cenas, várias passagens, vários ambientes que é tratado no livro. E vou falar só brevemente aqui um pouquinho, não vou me aprofundar muito. Fala de um médico que, um pouquinho da infância dele, que ele passava muito trabalho, teve uma infância muito restrita de recursos, de uma família muito pobre, e ele sempre quis crescer, sempre quis prosperar socialmente, profissionalmente, financeiramente, e ele acaba. Minha luz caiu. Voltei. Bom, e aí então esse personagem ele acaba abrindo mão das coisas mais essenciais da vida dele, as coisas mais importantes, inclusive um grande amor, para ir atrás de ascender socialmente, financeiramente, entrar na sociedade, ter a profissão de sonhos. E quando ele chega lá, ele vê que aquilo de tudo não deixava ele feliz. Ele continuava com aquele vazio e é para repensar, é bem legal, bem profunda a história. Eu nunca tinha lido nada do Érico e fiquei ansioso para ler O Tempo e o Vento também, que é bem famoso dele. E agora que eu li, acabei de ler recentemente, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Até os livros combinaram, não foi combinado, mas eles são, acho que dá uma bela dupla. Esse aqui é um romance totalmente diferente de tudo que eu já li. Muito bom. Eu daria 5 estrelas pra ele. Daria não, eu dou 5 estrelas. O que me incomoda nessa edição da Pinguim, não sei se é assim que fala, é que as capinhas são tão fininhas, sabe? Tipo, tu abre e ela já fica. Deixa eu mostrar aqui assim, ó. Ela já fica torta, sabe? Não tenho a contracapa, então o acabamento sempre me deixa a desejar. Embora a tradução dessa editora seja muito boa, mas eu acho que poderia ser melhorado a capa, o acabamento. O tamanho legal pra gente pegar na mão, enfim. Mas falando sobre o livro, ele é um romance que ele começa de trás para frente. Ele já mostra os personagens já adultos, já maduros, e a gente vai conhecendo através de narrações todo o passado daquela história, daquela família. Ele é um livro muito desconfortável, ele é provocativo, ele mostra o pior do ser humano através do que a gente se torna quando a gente não é bem amado, quando a gente é rejeitado, quando a gente é humilhado. Então essa questão de vingança, de querer superar, querer ser melhor, querer mostrar que tu é mais capaz do que aquela mera humilhação que tu passa de uma família ou com colegas ou com amigos. Ele é um livro que todo momento todos os personagens são sofridos de alguma forma e só no finalzinho ali, acho que no último parágrafo, é que fica tudo bem e a gente fica sempre querendo saber como é que vai acabar esse livro, quando é que vai ficar tudo bem. E depois eu li minhas leituras pelo Kindle. Teve uma que eu tomei assim, olha, querendo abandonar. Eu não consigo abandonar livro, mas sério, é uma leitura muito difícil que eu tô tendo, que é a do José Saramago, que eu já li o ensaio sobre a cegueira e eu amei. E esse aqui é As Interminências da Morte. Não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu ver se dá um foco. E esse aqui, ele é português do Portugal. E eu pensei assim, mas a gente fala português, vai ser fácil. E é uma leitura muito difícil. Às vezes eu leio um parágrafo todo várias vezes e eu não entendo. Eu já li 30% dele e tá bem difícil. Eu achei no Spotify um book, como que fala, um audiobook. E o único que eu encontrei, a moça fala muito rápido. Então, tá difícil, mas eu pretendo terminar esse mês. Fala sobre uma sociedade onde ninguém mais morre a partir do primeiro dia do ano, na virada do ano, né? Não há mais morte naquela localidade. Então isso abala todas as estruturas, inclusive religiosa, né? Porque aí não há morte. Como é que a igreja fica nesse sentido? Há uma crise nos hospitais, nos asilos, nas, nos, nas empresas funerárias.
Então, é bem interessante. Um ensaio sobre a cegueira era sobre como todo mundo fica cego, né? Então, Saramago tem essa provocação. Eu admiro muito ele e gostaria de tentar acabar esse livro, mas está bem difícil. Outro que eu li também, que eu já tinha lido, começado quando eu estava trabalhando e eu consegui acabar agora no período das férias, que é O Conde de Monte Cristo. Ele, de longe, é o livro maior que eu já li. Acho que ele tem 1.300 páginas. Acho que até falei aqui que eu estava lendo ele. O Conde de Monte Cristo, é do Alexandre Dumas. E sério, gente, que livraço, que livraço. Eu tinha um pouco de receio por ele ser grande, um pouquinho do tamanho me assustava, mas eu fiquei pensando assim, por que que eu não comecei a ler antes? Ele flui muito rápido, ele tem uma linguagem mais não tão difícil, nem tão perto, não chega, nossa, nem 1% da escrita do Saramago dessa leitura que eu tô tentando concluir. E o Conde de Monte Cristo é aquela vingança, onde todo mundo sabe, né, do que ele é preso injustamente, ele vai parar na cadeia, ele fica 14 anos, e ele volta e ele tenta se vingar das pessoas que fizeram um trame para colocar ele na prisão, né, para afastar do trabalho dele, do casamento dele, da vida profissional dele. E ele passa por várias mudanças, né? Mas essas foram minhas últimas leituras. Ahn, Curtam esse vídeo, comentem, agora que eu estou iniciando, eu preciso muito disso. E dê alguma sugestão de vídeo que vocês queiram que eu traga aqui para vocês. Ou se a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre cada leitura. Acho que seria bem interessante. Eu trouxe aqui mais brevemente, por conta do tempo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog e nos vemos por aí.